Boa tarde, tudo bem por aí? Como estão as coisas? Vamos chegando, vamos entrando, vamos nos congregando, nos confraternizando. Muito bom sabermos o que priorizar, sabermos como atender a essas prioridades do momento e ter com quem. Tantas e tantas vezes alguém tem uma prioridade, alguém tem uma lucidez de algo que precisa ser feito, mas não tem com quem. É muito típico desse mundo ainda tão primitivo que é a Terra, nós nos sentimos sozinhos, isolados, sem ter com quem trocar, sem ter com quem conversar sobre temas importantes. Aqui, nós não apenas exercemos a nossa lucidez de saber o que é realmente importante para o nosso crescimento, para a nossa expansão, mas temos um roteiro e temos companhia. Pessoas interessadas como nós. Dezenas com o corpo e algumas que nós nem sabemos quantas sem o corpo. Estamos aprendendo juntos, estamos dando chance para a sorte, estamos nos sintonizando bem e atraindo boas companhias. Não estamos errados quando atribuímos boa parte dos erros humanos às más companhias. Estamos errados, é claro, ao atribuir apenas aos outros essa posição de ser más companhias, porque nós também somos más companhias dos outros. Inclusive no aspecto da obsessão, é comum que o encarnado obsedie o desencarnado. Por exemplo, quando não se conforma com a partida de um ente querido, a criatura encarnada se torna obsessor, se torna prisão, se torna perturbação daquele que já morreu, cujo corpo já morreu. Então precisamos demais rever os nossos conceitos. A bem da verdade, a pessoa comum, a pessoa que não estuda o fenômeno morte, se vê aprisionado num conjunto de crenças absurdo, até pela própria palavra que se usa para falar de morte. Nós dizemos assim: eu perdi um irmão, eu perdi um pai, eu perdi um filho. Como podemos perder? Como podemos perder o que nunca foi nosso? Não foi Gibran Khalil quem disse lindamente: vossos filhos não são vossos filhos? Como perdê-los então? Como podemos supor que perdemos alguém apenas porque essa pessoa perdeu o corpo? Acaso alguém se perde porque uma roupa estragou de tanto ser usada? Claro que não. É destino da roupa um dia se gastar e ser descartada, é destino do corpo um dia desconectar-se com o espírito e morrer. E aí nós que nos preparamos para tanta coisa que nem sempre nos acontece, percebemos que não nos preparamos para a única coisa que era certeza que aconteceria: a morte. Então precisamos nos dedicar ao estudo da morte. Vamos lá? Hoje faremos uma pequena aproximação dessa questão a partir das sensações que experimentamos logo após a morte.
é o item separação entre o corpo físico e o perispírito, do item ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, item número 257, do capítulo 6º, a vida no mundo espiritual, desse maravilhoso livro que não nos cansamos de recomendar, que é O Livro dos Espíritos. Conheçamos esse livro, estudemos esse livro. Hoje aqui, os nossos encontros têm sido sobre essas questões do Livro dos Espíritos, servem apenas como estímulos para que cada um queira, deseje estudar a realidade eterna, sem se fixar naquilo que é precário, que é provisório, sem se amarrar naquilo que perece, mas sim naquilo que é eterno, naquilo que permanece. Muito bom. Então, nesse item em estudo hoje, a separação entre o corpo físico e o perispírito, vamos estudar a morte e vamos fazer a leitura do que Kardec compilou a respeito das sensações que temos após a morte. Diz Kardec assim: a experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo físico. Muito importante é a reflexão sobre o tema da morte, quando os espíritos nos dizem que há tantas experiências de morte quantos são os próprios seres. A experiência da morte é muito variada e varia demais de ser para ser, do estágio em que está aquele espírito, do desprendimento que ele estava no momento da morte. Depende também de que prática, que hábito, que disciplina aquele espírito já alcançou para melhorar a sua sintonia. Então, como dizer de uma mesma experiência de morte? Não. Há tantas variáveis que a criatura após a morte vai ter uma experiência única. Entre aspectos gerais que é importante destacar e conhecer, cada morte será única. Diz Kardec aqui que o desprendimento é mais ou menos lento para cada espírito em relação ao corpo físico. E continua: durante os primeiros instantes após o desencarne, o espírito não compreende a sua situação. Não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo deitado, sabe que é seu, mas não entende por que está separado dele. A própria dinâmica da morte, que é tão especial para cada criatura, fala dessa inconsciência a respeito da morte. Na nossa inconsciência, nós desejamos, sonhamos com uma morte onde não haverá dor, uma morte em que dormiremos vivos e acordaremos mortos, como se isso fosse a maravilha da vida. Será? Talvez não. Um espírito que dorme, que morre durante o sono, quando acorda,
automaticamente vai repetir os seus hábitos matutinos e ali vai viver por maior ou menor tempo em inconsciência, transitando pelos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas, desenvolvendo as mesmas relações que tinha durante a vida. São as almas penadas, as casas assombradas. É assim que nos tornamos perturbadores daqueles a quem amamos. Por acordarmos, levantarmos, nos perceber ainda com a individualidade, é muito comum que passemos largos períodos em inconsciência da nossa situação após a morte. Já numa outra situação, o doente que foi vendo a sua condição de saúde se deteriorar, inclusive através do fenômeno dor. Quando houver o real desligamento, ele estará muito mais preparado do que aquele primeiro caso. De forma que nós que tanto desejamos uma morte sem dor, não sabemos o que estamos pedindo à vida. Parece bom no momento do desencarne, mas se isso implicar em décadas de aprisionamento por inconsciência da passagem, por inconsciência da morte, será, sim, uma péssima morte. Não é? Continuando Kardec nesse item, separação entre o corpo físico e o perispírito. Essa situação de incompreensão do espírito a respeito da sua condição após a morte perdura enquanto as ligações que prendem o corpo físico ao perispírito não se desfizerem por completo. Aí é importante agregar algumas revelações dos espíritos. Dizem eles, para os nossos estudos, que a vida é uma ligação, existem filamentos que unem célula a célula o corpo espiritual ao corpo físico. Temos fios que nos conectam, célula a célula, o nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual. Quando se distancia um corpo do outro, esses fios tendem a se agregar, assemelhando-se a apenas um fio, uma corda, um cordão, como a tradição oriental fala, o cordão de prata, que é claro, não é de metal, não é de prata, mas que mais claro ainda, não é um cordão, mas são fios tênues que ligam todas as células do corpo físico a todas as células do corpo espiritual. E que separados estão, mas quando os dois corpos se distanciam ainda mais, eles tendem a se agregar, a constituir, a aparentar uma única corda, um único cordão. Isso é a vida. O que é a morte? A ruptura desses vínculos entre corpo espiritual e corpo físico. Teremos a morte completa quando houver o desligamento completo. Mas as equipes encarregadas de proceder, de auxiliar os espíritos no seu desencarne, fazem esse desligamento gradativamente, de forma que, mesmo quando consegue adiantar muito esse desligamento,
o espírito pode ainda se conservar imantado, grudado, apegado, amarrado ao seu corpo físico. Não é interessante? Aqui ele fala então que a ligação entre espírito e seu corpo perdura enquanto as ligações que prendem o corpo físico ao perispírito não se desfizerem por completo. Como a separação entre o corpo e o perispírito ainda não estava concluída, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que estava acontecendo com o seu corpo físico. Fundamental entendermos esse processo. Como poderemos entender? Como poderemos constituir uma imagem o mais fiel possível do que vai acontecer conosco após a morte? Não é? Continua Kardec aqui. Repercussão talvez não seja o termo mais adequado. Ele dizia antes que, como a separação entre o corpo e o perispírito ainda não estava concluída, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que estava acontecendo ao seu corpo físico. E ele continua: a repercussão talvez não seja o termo mais adequado, pois poderia dar a ideia de que um efeito muito material. Esclarece o espírito a Kardec que era antes a visão do que se passava com o seu corpo físico, ao qual o seu perispírito ainda continuava ligado, que produzia essa sensação que o suicida tomava por realidade. Então, entendamos, é sim o corpo físico que registra as sensações calor, frio, prazer ou dor. Mas essa ligação objetivamente é feita por esses fios que conectam o corpo físico ao corpo espiritual, átomo a átomo, molécula a molécula. Enquanto houver pelo menos um desses fios inteiros conectados do corpo material ao corpo físico, as sensações vividas pelo corpo físico serão transmitidas ao corpo espiritual. Vejamos o caso dos suicidas, que aqui é citada nessa pergunta. Ele, o suicida, assim como todos nós, reencarnamos na Terra com um planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento é parte fundamental quantos anos aquele espírito vai viver na Terra. Porque, de acordo com a quantidade de anos atribuída para ele na vivência da Terra, lhe será colocada uma quantidade especial de energia. Muito importante que a gente saiba disso, porque o caso dos suicidas é o caso daquele que se desligou do corpo físico quando ele ainda tinha uma superabundância de energia. Essa superabundância de energia pode ser sim um fator desequilibrador da pessoa que desencarnou por vontade própria, o suicida. Precisamos todos, e o suicida e os que têm ideações suicidas em especial, a entendermos essa conexão entre corpo e espírito e como trabalhar essa conexão, inclusive no momento da desconexão, que é a morte. Aqui Kardec fala: repercussão talvez não seja o termo mais adequado,
pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o seu corpo físico, ao qual o seu perispírito ainda continuava ligado, que produzia essa sensação que o suicida tomava por realidade. É assim que as coisas funcionam. Quando precipitamos, quando morremos antes do tempo, o nosso corpo, com abundância de energia, emite sinais, emite nutrições, emite estímulos ao espírito, de forma que às vezes é até precoce, é até apressado o diagnóstico de morte. Não há morte instantânea, não há morte cruel, não há morte determinista. Nós podemos acelerar o fenômeno morte, assim como podemos prolongar o efeito vida. Precisamos demais conhecer isso. Kardec, então, nos dá essas informações e termina da seguinte forma: assim, a morte não pode ser uma lembrança, pois tudo durante a vida de uma criatura, em toda a sua vida, nenhuma criatura experimenta essa vivência de ser roído por vermes. Como pode que alguns espíritos façam esse relato, se ele nunca teve essa memória? Então não se trata apenas de uma memória. Em muitos casos, a memória da vida condiciona as respostas do espírito. Mas em outros casos, esses casos em que o espírito se sente roído pelos vermes, não é por outro motivo, além do fato muito concreto dele ter se libertado de uma força, de uma energia antes do tempo. Há tempo para tudo. E avançar para a morte antes do tempo é crítico para todos nós. Precisamos demais saber disso para não nos entregarmos a nenhuma forma de aceleração. Assim, portanto, conclui Kardec, a morte não é uma lembrança, pois durante a sua vida ele nunca tinha sido roído por vermes. Era uma sensação atual. Ninguém, então, pode ter a sensação de ser roído por vermes após a morte por lembrança de sua vida encarnada, porque a expressiva maioria de nós nunca teve a experiência de sentir, de ser roído pelos vermes. Então não se pode explicar como uma lembrança, mas como uma sensação atual, a partir daquela conexão célula a célula que caracteriza a entidade humana. E conclui Kardec assim: assim, isso não era uma lembrança, pois durante sua vida ele nunca tinha sido roído por vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções podem tirar dos fatos, quando observados atentamente. Muito bom que façamos esse entendimento entre espírito e matéria, entre corpo físico e corpo espiritual, porque, claro, a vida é a junção do corpo físico com o corpo espiritual, e a morte será o afastamento, a desjunção
entre um e outro. Para nós que somos estudiosos, para nós que já perdemos o mito de finados, imagina que absurdo dizer que os espíritos acabaram. Não acabaram apenas porque perderam uma roupagem? Claro que não. Ninguém é finado, ninguém jamais será finado. Estamos destinados à vida eterna. Estamos destinados a estabelecer cada vez mais conexões, não apenas com o nosso corpo, mas de coração para coração entre nós. Precioso saber disso, e estamos então compartilhando essa realidade com os amigos. Muito bom. Leia o Livro dos Espíritos, a questão número 257, na qual nos embasamos hoje, no item separação entre o corpo físico e o perispírito, porque fala especificamente da morte. Que assim seja com todos nós, que nós consigamos aprender e que assim nos preparemos para essa única certeza da vida da qual fugimos irresponsavelmente. Muito boa noite, Maria Silva, Edgar da Silva. Muito legal estar com vocês aqui. Andréa Salvatore, chamando Bruna Viana, Valéria Viana, Tomás, Sônia, Solange Santos. Que esses elementos trazidos aqui possam se espalhar e possam apoiar e aprofundar a consciência daqueles que participarem desse nosso estudo, minando, dissolvendo as crenças destrutivas que a vida vem nos trazendo. Hugo Souza, prazer estar aqui com você, minha amiga. Paz, luz, saúde e amor para você também. Maria Aparecida, Rodrigues, Paulo Berg, muito bom estar com você aqui, Paulo. Ana Afonso, Osório Simões, Andréa Santos, Andréa Salvatore, Adelaide Dias, Suzana Sasaki. Muito bom ter você aqui, Suzana. Kelly Cristina, nossa amiga. É muito bom termos destinado esses, ainda que rápidos momentos, para sempre termos condições de fazer uma boa análise do nosso dia, do que depende uma ação de reparação, de aprendizado, de arrependimento, logo amanhã. E assim, não sermos mais acumuladores de lixo espiritual, esses seres inconscientes que guardam culpas e mágoas da experiência do erro, se entupindo, se intoxicando desse veneno tão difícil. Muito prazer em estar com cada um de vocês. Que esses encontros possam ajudar no processo de expansão da consciência, não apenas desses que assistem ao vivo, mas dos que puderem assistir esses momentos em compartilhamento, por generosidade de cada um de nós. Muita paz e muito bem a todos. Um prazer, uma alegria estarmos vivendo esse momento juntos. Até a próxima. Grande abraço.